Como é? Fazer que nem televisão. 3, não é? 5, 4, 3, 2. Eles não falam um, eles fazem assim e apontam. Não, só faz assim e aponta. Ninguém fala um, tá louca? Olá! Olá! Hoje a gente vai falar de um livro, que é o primeiro de uma trilogia, que é As Mentiras de Locke Lamont. Lá, na verdade, ainda não... Acho que são 7 livros. Vai ser um 7 livros ótimo, melhor ainda. Então é uma série gigantesca, dessas que a gente vai gastar rios de dinheiro, com prazer, porque a história é boa, né? Que bom! Que gosta de tirar as coisas das nossas bolsas. É, né? Eles vivem disso. Mas bem, a série é Os Bastardos Inglórios, não, quer dizer, Os Nobres Vigaristas, certo? É porque em inglês é The Gentleman Bastards, aí a associação é imediata. Eu lembrei do Quentin Tarantino. É meio É Quentin meio. Tarantino, sim, like. Certo? E o primeiro livro, como o Fernando falou, é As Mentiras de Locke Lamont. É uma série do Scott Lynch, que é um escritor americano, norte-americano, isso. Ele também já escreveu material para RPG, ele é game designer, certo? Já trabalhou com a Wizards of the Coast e algumas outras empresas, certo? E nós vamos falar hoje do primeiro livro, ele é seguido em português, Mares de Sangue, e o terceiro livro já foi publicado em inglês, é The Republic of Thieves, mas ainda não saiu aqui, está previsto agora para maio. Yay! Já? Yes. Aham. Legal. Legal. Então, As Mentiras de Locke Lamont é um livro meio bem no estilo, na verdade, 11 Homens e um Segredo, né? Se você gosta de histórias de golpe, você vai curtir muito esse De livro. roubos mirabolantes. De roubos mirabolantes, em que... Planos infalíveis. Exatamente. E cheios de falhas. E cheios né? de falhas. com Você certeza. vai gostar muito desse livro. Ele tem um tom muito divertido, muito mais... Eu não quero dizer leve, porque não é leve. Não. Hum. Mas ele é... Mas eu acho que seria divertido mesmo, a palavra. Não dá pra aplicar leve ele, não é um Não, ele não é um tipo, livro. você flutua. Não. Não, né? Mas ele é muito divertido e uma coisa que você tem que estar preparado se você for começar a ler esse livro é que ele é cheio de xingamentos. Ele é muito criativo pra xingar, assim, demais. Em inglês é bem interessante porque vem no meio de umas frases assim, nada a ver, vem derivações de fucks, né? Como é que ele fala? All these kinds of fucketries, né? Eu vou ter que ler em inglês. É muito divertido, é muito legal. Adoro Em fuck. português, eu tenho que admitir que a tradução foi muito feliz em alguns pontos, né? Como já no segundo livro, mas eu tenho que falar porque eu me identifiquei muito. O personagem vira assim, que inferno da porra! E aí eu olho assim, eu me vi espelhada naquela expressão, porque eu uso isso habitualmente. Sentado no terraço da casa de Perelandro, Padre Correntes encarava o menino de 14 anos, inacreditavelmente arrogante, em que havia se transformado o órfãozinho comprado anos antes do aliciador do Morro das Sombras. Algum dia, Locke Lamont, algum dia você vai fazer uma cagada tão gigantesca, tão ambiciosa, tão avassaladora, que o céu vai se acender, as luzes vão girar e os próprios deuses vão fazer chover cometas de tanta alegria. Só espero ainda estar perto para assistir. Ah, faça-me o favor, retrucou Locke. Isso nunca vai acontecer. A história ela se passa numa metrópole de fantasia medieval. Então não é só 11 Homens e um Segredo, mas é 11 Homens e um Segredo na fantasia. Ou seja, uau. E uma coisa que eu acho interessante falar, logo que eu comecei a ler o livro, eu tive uma certa dificuldade de entender que aquilo era uma metrópole. Aí eu fui andando um pouquinho, isso tá errado. Não vou dizer porquê, porque, né? Não sei se tá errado. Aí eu me toquei de que era uma cidade enorme. Eu fiz, não, agora tá certo, agora tudo bem. Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido na minha vida. Então, assim, antes de você começar a ler, não pense que você vai começar na cidadezinha inicial, onde o nosso herói... Exatamente. Não, você já começa no tumulto. É bom já deixar isso claro, né?
Exatamente. E como toda metrópole, especialmente as metrópoles da ficção, mas como toda metrópole, o crime ele é muito mais organizado do que qualquer instituição de governo. Bote organizado nisso. Tem todo um ar, né, máfia italiana na Com parada. certeza. A senhora começa a tocar The Godfather. Não, deve ficar tirado pelo nome das pessoas, que tem uma pegada italiana, assim, o Capa Bassave, o Salvara, então já te coloca naquele clima, viu? Você está numa Itália fictícia e ali tem a máfia, ou muitas máfias, né? E as máfias dentro das máfias. Exato. O submundo da cidade é uma coisa, da cidade de Camorro, é importante dizer, é muito rico, é muito intricado, é muito bem desenvolvido. Certo? A parte de construção do cenário do Scott Lynch, ela é muito boa. Mas apesar disso, Locke Lamorra, o romance, né, as mentiras de Locke Lamorra, é um romance sobre um personagem. Sim. É importante a gente pensar nisso. Você não vai pegar aqui um Game of Thrones em que conta a história de um mundo em que por acaso pessoas estão por ali. Né? Mas é um romance que se mantém com o personagem, ele tem um protagonista muito bem definido, ele tem um leque de personagens coadjuvantes que são muito legais, né? Que são as pessoas da gangue dele, né? Dos nobres vigaristas. E o interessante, é um livro sobre um protagonista, uma pessoa só, sim, mas a cidade continua tendo um papel muito importante, Ela molda os personagens, Exatamente. ela molda as ações dos personagens. ela Então, tem assim, muita influência nisso. Exato, ela não é só aquele espaço em que a narrativa se passa, não. É muito importante a gente perceber como, muitas vezes, a história, ela caminha junto com essa cidade. Que, assim, né, pra repetir um clichê que já muito existe, é quase um personagem próprio. Mas é uma cidade com personalidade. E, inclusive, é a minha concepção de cidades italianas em geral. São cidades com personalidade. E outra coisa que é importante salientar é que os protagonistas, os coadjuvantes, especialmente os da gangue do Lamorra, eles têm personalidades próprias, eles são muito importantes e eles são marcantes. Eles têm uma presença forte ali, eles estão ali todos por um motivo. É verdade. Então, a gente vai ter, né, se dedicando um pouco aqui ao enredo, o grupo dos nobres vigaristas eles estão prestes a perpetrar um novo golpe, né? Agora vai ser em cima de um Dom Salvara, eu sempre lia Salvara, mas tudo bem, né? Não sei. Que é um mercador, um comerciante muito bem conceituado, que está, né, em ascensão dentro da sociedade camorriana. E então você tem Jean, Pulga, que é o melhor personagem do livro, sério. E os irmãos Weasley, quer dizer, os irmãos Sansa, que são dois gêmeos. Olha aí, mas o nome pianistas. italiano, Sansa. Né? Então eles estão trabalhando juntos para dar o golpe nesse sujeito. E a verdade é que a gangue, eles não precisam de dinheiro. Eles não estão precisando de dinheiro, eles já roubaram bastante. Só que é o ofício deles, é um trabalho honesto e árduo. Pelo menos é como eles definem assim. E parece que o Congresso Nacional também acredita nisso. Pois é, né? É uma coisa a ser praticada com uma certa... Senão vai que se perde a mão. Exato. Né? E eles estão começando a aplicar esse golpe, só que tem, claro, né, numa cidade gigantesca dessa, tem muitas outras coisas acontecendo. Junto desse golpe pessoal, você vai ter o surgimento aí do antagonista, principal antagonista pelo menos, que é o Rei Cinza, e ele está minando as lideranças criminosas da cidade. Todos os líderes de gangues leais ao Capa Bassave, que é o chefão da parada, né? Todos eles estão sendo assassinados. Inclusive, acho que é bom salientar. Capa não é um nome, tá? Ele é um título. Isso. É o título do Big Boss da parada. Né? E essas pessoas estão morrendo
E não demora, claro, pra Loki se ver envolvido nessa trama. A gente não vai falar mais porque estraga. Spoiler nesse livro estraga pra caramba. Uma narrativa linear. É uma narrativa linear, assim, começo, meio e fim. Só que ela não é contada cronologicamente, né? A cada final de capítulo, que termina assim, num momento sempre muito tenso, e ele volta, no capítulo seguinte ele volta para uns fatos de 10 anos atrás, né? Mas esses fatos de 10 anos atrás acabam sendo importantes, porque eles vão mostrando um pouco de quem são aqueles personagens, como eles cresceram, como eles se construíram, o que eles aprenderam no meio do caminho e por que eles estão fazendo o que estão fazendo agora. Exatamente. Você sempre sai, termina um capítulo, por mais que ele fuja ali do plot principal, mas você sempre termina um capítulo saindo, você sempre termina um capítulo sabendo mais sobre, você sempre sai aprendendo alguma coisa a mais. E isso é importante. Isso é uma coisa que às vezes nem o Patrick Rothfuss consegue fazer. Eu adoro os livros de Patrick Rothfuss, assim, preciso dizer, mas nesse sentido de distribuição de narrativa, o Scott Lynch ele consegue fazer muito bem, certo? Como a gente falou antes, o livro ele tem muitos palavrões. Não só isso, ele tem temas um tanto pesados, ele tem cenas um tanto pesadas, então ele não é um infanto juvenil. Não dá pra você pensar que uma criança de 12 anos, não é nem que ela não possa ler, é depender da... enfim, mas você não vai pensar que você vai ler um Percy Jackson ou um Harry Potter. Não. Eu vou dizer Diga. que, tipo, se você achar que é spoiler, você, tipo, vou calar a boca e Dasley corta. Mas eu vou dizer que o que eu gostei muito nesse livro foram as mulheres que lutam contra tubarões-lobo. Se você não sabe o que são tubarões-lobo, vale o livro. E as guarda-costas do Capa Barsav. Porque elas são mulheres que não estão lá para enfeitar, elas são amedrontadoras, elas, tipo, elas se impõem, elas botam medo e eu acho isso o máximo. E você sabe que ela é capaz de arrancar os seus dentes sem o menor problema. Nesse sentido, o livro ele traz um cast de personagens coadjuvantes femininos bem interessante. O problema que eu vejo é que na gangue não tem ninguém. Não tem nenhuma mulher. Na verdade, tem referência uma que não tá lá. Que não tá lá, ela não está ali no momento, ela só vai aparecer lá pra frente, lá pros outros livros, que é a Sabetha. Pois é. Mas... aí tem também a Nazca, né? Nazca é legal. Ela é muito legal, ela aparece muito pouco. E acho que... tem a Condessa. A Condessa, uma das donzelas da Liz. Sim, da Liz Dourada, que é um cabaré. E só. Eu achei o livro com muito poucos personagens femininos. Mas aí é que tá. Na sociedade elas existem. Entendeu? Você tá esquecendo também da esposa do Salvara. Que sim, é verdade. Um personagem que ela ganha um destaque legal. Na sociedade elas existem. E você vê mulheres ocupando posições assim influentes. Mas ali naquele nicho de protagonistas não tem nenhuma. E, por exemplo, Pulga podia ser uma menina. Pulga é uma criança de 12 anos, que é tipo o vigia, ele tá lá pra vigiar o golpe e tal. Ele podia ser uma menina sem prejuízo. Você podia manter a mesma personalidade ali, podia ser uma mulher, sem problema nenhum. Mas isso ele resolve no segundo livro. Tem várias personagens mulheres legais, certo? Diferentes entre si, diversas, mas aí já é falar demais. Mas o que eu quero dizer, não é uma coisa do cenário. Não nem eu do vejo escritor. isso como uma coisa do cenário. Eu vejo isso como uma coisa que nesse momento, tipo, elas existem, elas estão ali, mas elas não fizeram participação. Aí ela não falou que no segundo livro ainda, mas no segundo livro elas estão. Eu disse, ok. Então elas vão fazer participação e resolve o meu problema. Isso, resolve. Isso nesse sentido é legal, certo? Um problema da edição brasileira, não tem mapa. Velho, não tem mapa, sendo que tem... aí tá, eu posso procurar na internet. Mas devia ter no livro. Porque eu tô lendo o livro fisicamente ali, não necessariamente quero sair, pegar um celular, pegar o que quer que seja e ver um mapa da cidade, certo? Sendo que eles existem nas edições originais, então Arqueiro foi feio. Pois é, podia ter mapas na Nem no edição segundo livro. nacional também.
Vamos torcer pra que eles não errem de novo no terceiro. Torcer, né? Torcer. Um outro ponto que podem afastar e incomodar um pouco o leitor iniciante é o uso de termos específicos do cenário. Por quê? Porque às vezes ele joga ali várias palavras como dia, mês, ano, não sei o quê, que não equivalem ao nosso mundo, e você mas peraí, não tem nem um pós-fácil, não tem um índice, remissão, não tem nada que você pode recorrer para aquilo ali. E não aí, tem um guia, então tipo, eles não têm janeiro. Janeiro deles é outra coisa. é Você outra coisa, fica e você não sabe o que é. desnorteado. É verão, é inverno? Quando fala em estação, pelo menos você entende. É, mas você não sabe se aquele mês específico em que ponto ele está. E às vezes faz diferença você saber. Se eles estão no verão, se eles estão no inverno, se eles estão no meio do ano, se eles estão no final. E você não tem uma referência disso. Você não tem um índice. Depois que você passa dos primeiros capítulos, você esquece e você se envolve com a história e é o que interessa. Meio que vai passando por cima. Exato, você passa por cima. Eu acho que seria mais interessante se você não precisasse passar por cima. Eu concordo. Né? Que dá pra passar por cima, dá, tranquilo, calma. Você vai. Mas seria bom se chegasse lá no final do livro, você quer ter mais informações, você tem como ter mais Tivesse informações. um vocabulário simples, tipo, isso aqui é o mês tal, é assim que se dividem os meses e não sei o quê. Nisso, o Nome do Vento ele faz. Sim. Porque ele usa nomes de moedas, ele usa nomes de lugares e depois ele explica pra você o que é. Aí realmente ficou... Pelo menos a parte do dinheiro é explicada, porque eles são ladrões, eles explicam pros iniciantes como funciona o negócio. Exato. Que moeda vale o quê? Quanto é que eles estão roubando, de fato. Nessa parte eles são bem didáticos. Exatamente. Mas é isso. Se você gosta de fantasia, ele é um bom livro. Se você gosta de histórias de golpes mirabolantes, ele é um ótimo livro. Se você gosta dos dois, então, ele é tipo perfect combination, certo? É muito legal. Treat combo geral. E mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram o livro já e quiserem comentar com a gente, pode deixar aqui embaixo. Por favor, cuidado com spoilers, pra quem não leu ainda, porque é um livro que é importante. A surpresa faz a diferença. Exatamente. E a gente tá no Tumblr e no Instagram, e dê joinha e... Curta, compartilhe, comente, blá blá blá, essa coisa toda que vocês já sabem. E até o próximo. Até a próxima. Tô ficando no chão. Não, descavou.